Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje, na nossa aula de matemática, ela será dividida em 3 partes. A primeira será uma revisão do conteúdo que vocês aprenderam até agora da unidade 3. A segunda parte, faremos a correção da última tarefa, que foi de casa, antes das férias. E a terceira parte, iniciaremos um conteúdo novo, polígonos. Tudo bem? Vamos iniciar então a revisão da unidade 3 que vocês aprenderam até agora, Geometria nas cidades brasileiras. Vocês aprenderam sobre ruas paralelas, que são aquelas que não se cruzam. Podemos dizer que ruas paralelas, elas estão sempre na mesma direção. Reta e segmento de reta. Quando unimos dois pontos usando uma linha reta, estamos representando um segmento de reta. Então, observe esse segmento de reta AB formado pelos pontos A e B. E lembrando, o segmento de reta, ele tem um começo e um fim. Usamos o símbolo AB com esse traço na parte de cima para nos referirmos ao segmento de reta e o símbolo AB para nos referirmos à medida de comprimento. Se imaginarmos um segmento de reta sendo prolongado infinitamente para os dois lados, nós chamamos de reta, tá? Então, observe a representação da reta AB. Ela não tem extremidades e apenas uma parte dela é representada no papel. O símbolo que usamos para representar uma reta que passa pelos pontos A e B é AB, com esse traço e com a flechinha para o lado direito e para o lado esquerdo, tá? Então, voltando, o segmento de reta tem um começo e um fim. A reta, ela é infinita, tá? Ela não tem extremidades e apenas uma parte dela é representada no papel. Vocês aprenderam também ângulos e ângulos reto, tá? O que são ângulos? São dois segmentos de reta que partem do mesmo ponto que se formam um ângulo, tá? Então, olha só, observe nessa imagem um ângulo formado pelos segmentos de reta AB e AC. Um ângulo muito comum nas construções e figuras em geral é o ângulo reto, que é representado por esse símbolo, tá? Então, usamos esse símbolo para representar um ângulo reto. E no livro, nas páginas 76 e 77, foi utilizado a imagem de um esquadro, tá? Então, nessa parte de cima do esquadro, nessa parte vermelha, nós conseguimos identificar um ângulo reto. E o ângulo, ele pode ser considerado também maior do que um ângulo reto, tá? E menor do que um ângulo reto. Então, o esquadro, ele é um instrumento utilizado para verificar se um ângulo é reto, mas ele também pode indicar se um ângulo é maior ou menor do que um ângulo reto. Então, aqui na primeira imagem, nessa parte vermelha, nós conseguimos identificar um ângulo reto. Na segunda imagem, identificamos um ângulo maior do que o ângulo reto. E na última, identificamos um ângulo menor do que um ângulo reto. Então, voltando, o esquadro, ele é um instrumento, né, que pode ser utilizado para verificar se um ângulo ele é reto, ou também pode ser utilizado para identificar se um ângulo ele é maior ou menor do que um ângulo reto.
Vocês aprenderam também sobre retas paralelas, concorrentes e perpendiculares, tá? As retas paralelas são aquelas que nunca se cruzam, estão sempre na mesma direção. As retas concorrentes, elas se encontram em um ponto, né? E esse ponto nós chamamos de ponto de interseção. E as retas perpendiculares, elas se cruzam, né? E formam um ângulo reto entre si. Então, voltando, retas paralelas são aquelas que estão sempre na mesma direção, nunca se cruzam. Retas concorrentes, elas se cruzam, né? Elas têm um ponto que se encontram, né? E esse ponto onde elas se encontram nós chamamos de ponto de interseção. E retas perpendiculares é quando formam um ângulo reto entre si. Vamos corrigir a tarefa de casa? O exercício 3, lá da página 229. Considere os ângulos internos das imagens abaixo e siga as instruções. Circule de laranja os ângulos retos. Circule de roxo os ângulos maiores que um ângulo reto. E circule de verde os ângulos menores que os ângulos retos. Eu não tenho a cor laranja, então usarei a cor vermelha. Nas 4 imagens, onde nós podemos encontrar ângulos retos? No triângulo? Não, no triângulo não tem ângulo reto. E no quadrado? Sim, no quadrado nós encontramos 4 ângulos retos. No pentágono, tem ângulo reto? Também não. E na outra imagem, onde encontramos ângulos retos? Na parte de baixo, tá? Então, com a cor laranja, vocês devem ter circulado os ângulos retos. Com a cor roxa, não tem o roxo, tá? Então, usarei no lugar do roxo a cor preta. Circula os ângulos maiores que um ângulo reto. No pentágono, todos os ângulos são maiores do que um ângulo reto. E na outra imagem, onde nós encontramos ângulos maiores do que o ângulo reto? Aqui também encontramos ângulos maiores do que ângulos retos. E com a cor verde, os ângulos menores do que o ângulo reto, tá? Então, no lugar da cor verde, usarei o azul. No triângulo, todos os ângulos são menores do que os ângulos retos. E nessa outra parte da figura também, tá? Então, ó, vou aproximar o livro para que vocês vejam a correção correta com as cores certas. Tudo bem? Vamos então para a parte 3 da nossa aula de matemática de hoje. Então eu peço que vocês abram o livro na página 83 para começarmos. Polígonos. O que são polígonos? São linhas fechadas formadas apenas por segmentos de reta que não se cruzam e não pode conter nenhum lado que a curva, tá? Que faça curva. Por exemplo, um triângulo, ele é considerado um polígono, porque são linhas fechadas formadas por apenas segmentos de reta. Essa outra imagem não é considerada um polígono porque contém um lado que faz curva, tá? Uma outra imagem não é considerado um polígono porque se cruzam, tá?
Polígonos são linhas fechadas formadas apenas por segmentos de retas que não se cruzam, tá? E não pode conter nenhum lado que se faça uma curva. Um quadrado é um polígono? Sim. Tá? Por quê? Porque ele é formado e ele é fechado por segmentos de reta. Não se cruza e não tem nenhum lado que faça curva. Então, vamos ler. Polígonos. Observe o coreto da Praça Joaquim Nabuco, que é localizada no centro da cidade de Pau d'Alho, em Pernambuco. Então, tem uma foto, né, do coreto da Praça do Joaquim Nabuco, lá em Pau d'Alho, no Pernambuco. A vista superior da parte de cima desse coreto lembra um polígono. Veja, qual polígono o contorno da vista superior do coreto lembra? Então, olha só, vamos ver quantos lados esse polígono tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lados. Então, qual polígono o contorno da vista superior do coreto lembra? Como que chama, né? Quando a figura geométrica tem 8 lados. No exercício 9. Nós chamamos de quadrado? Não. Triângulo? Também não. Octógono. Por quê? Porque o octógono, ele tem 8 lados, tá? Então, a resposta do exercício 9, qual polígono o contorno da vista superior do coreto lembra? O polígono lembra um octógono, tá? Porque ele tem 8 lados. A palavra polígono significa muitos ângulos, pois ele possui vários ângulos internos. Cada ângulo interno de um polígono é formado 2 lados consecutivos, tá? Então, olha só, o que é vértice? Vértice é o encontro de 2 semirretas. E o que é consecutivos? É que se segue, né? Ou seja, seguido, tá? Então, a palavra polígono significa muitos ângulos, pois ele possui vários ângulos internos, pro lado de dentro, igual vocês podem observar, tá? Cada ângulo interno de um polígono é formado de 2 lados consecutivos. Então, nessa imagem, nós temos o vértice, lado e o ângulo. Vértices é o encontro de 2 semirretas consecutivos que se segue, né, que é seguido, tá? Exercício 10, na página 84. Observe alguns exemplos de polígonos e conheça o significado de seus nomes. Em seguida, complete as informações seguindo o exemplo. Então, olha só, a palavra triângulo, né, significa que ela tem 3 ângulos, tá? Então, lá no livro de vocês, ó, esse polígono possui 3 lados, 3 vértices e 3 ângulos. O que é vértices mesmo? Encontro de 2 semirretas, tá? Então, no encontro de 2 semirretas, nós temos vértices, tá? Então, o triângulo, ele possui 3 lados,
3 vértices e 3 ângulos. A próxima é um quadrilátero. Olha só, um quadrilátero. Então, vocês irão completar no livro de vocês. O quadrilátero, ele possui 4 lados, certo? Possui 4 vértices e 4 ângulos retos. Então, completem. Tá? 4 lados, 4 vértices e 4 ângulos. E o pentágono? Olha só, temos aqui um pentágono. O pentágono, ele tem 1, 2, 3, 4, 5 lados. Ele tem 1, 2, 3, 4, 5 vértices. E quantos ângulos ele tem? 1, 2, 3, 4 e 5 ângulos, tá? Então, a palavra pentágono significa 5 ângulos. Então, vocês completem no livro de vocês. 5 lados, 5 vértices e 5 ângulos. E o hexágono? Olha só o hexágono. A palavra hexágono significa 6 ângulos. O hexágono tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados. 1, 2, 3, 4, 5, 6 vértices e também possui 6 ângulos, tá? Então, completem. A palavra hexágono significa 6 ângulos, 6 lados, 6 vértices e 6 ângulos. E a palavra heptágono? Olha só. Quantos lados tem um heptágono? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tá? O heptágono, ele tem 7 lados, ou seja, significa que ele tem 7 ângulos, 7 vértices e 7 ângulos, tá? Observe o quadrilátero a seguir. Esse quadrilátero é um quadrado ou um retângulo? No exercício 11, qual nome damos a esse quadrilátero? Então, lá no exercício 11, qual o nome que nós damos a esse quadrilátero? Ele é um retângulo, tá? Ele não é um quadrado, ele é um retângulo. Por que será que ele recebe esse nome? No exercício 12, esse nome está relacionado com a principal característica dessa figura geométrica. Explique por quê. Porque o retângulo, quarto ano, ele possui todos os ângulos retos. Por isso, desse nome, retângulo, tá? Então, no exercício 12, porque então, lá no exercício 12, que fala, esse nome está relacionado com a principal característica dessa figura, né? O retângulo, o nome está relacionado. Explique por quê. Porque o retângulo, ele possui todos os seus ângulos retos, tá? Então, por isso que ele se chama
retângulo. A tarefa de casa de hoje será o exercício 12 da página 102, tá? Circule entre as figuras a seguir aquela que é um polígono. Lá no exercício tem 4 figuras. Vocês irão circular aquela que é um polígono. Vamos relembrar o que é um polígono? Olha só, um polígono são linhas fechadas formadas por segmentos de reta, tá? Elas não se cruzam e também não pode haver um lado que se faça curva, tá? Então, eu não vou mostrar meu livro, senão vocês irão ver a resposta, tá? Então, na tarefa de casa, o exercício 12 da página 102. Lá tem 4 imagens e vocês irão circular a figura que representa um polígono, tá? Polígonos. O que são polígonos? São linhas fechadas formadas apenas por segmentos de reta, que não se cruzam e também não pode haver nenhum lado que se faça curva, tá?